Olá, estamos dando início a mais um Mary e Você. E como sempre, nós trazemos assuntos cotidianos, experiências de vida. E hoje eu tenho uma convidada especial que vamos falar de um assunto que é um pouquinho pesado, mas é necessário falar e abrir o entendimento das pessoas mais e mais para que nós possamos entender o que é essa questão que nós temos na nossa sociedade, que é a violência doméstica. A minha convidada é Sandra Prado. Eu ia falar Pado. Prado. Ela é cientista política, pós-graduada em ciências políticas, educadora física, especialização em pessoas com deficiência intelectual e coordenadora geral da Casa da Mulher Brasileira de Curitiba. Olá, Sandra, tudo bem? Oi, Mary, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui nesse Mary e Você, um programa muito bacana que eu tenho a oportunidade de estar te assistindo bastante vezes, né? Só trazendo bons exemplos, boas práticas e muita informação para você. Parabéns pelo programa. Eu agradeço pela sua participação. Eu sei que você é muito ocupada e fez essa brechinha na sua agenda para estar aqui com a gente. Olha, como eu falei, é um assunto pesado, é um assunto difícil, mas é um assunto que a gente vive diariamente na nossa sociedade. A gente sabe pelos números, que são grandes, pelos relatos das pessoas que passaram. Eu confesso que também fui vítima, não com meu marido, é claro, mas com meu pai, né, que ele agredia minha mãe quando ele estava sob a influência do álcool, ele se transformava. Então, eu tinha que defender a minha mãe, muitas vezes. E era uma criança, né? E meu pai, mais de 1,70 m, minha mãe, 1,5 m. Pequenininha ali, e ele batendo nela. Muitas situações que a gente saía, e aí ele bebia, e voltava para casa dirigindo, vários acidentes de automóvel, e assim por diante. Então, eu gostaria muito, como você é coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, que é um local em que a mulher encontra tudo junto para o seu socorro imediato, né? Eu confesso que eu conversei com uma mulher que ela utilizou a Casa da Mulher Brasileira e com prazer eu ouvi ela testemunhando, olha, funciona. Porque muitas pessoas falam assim, não denuncia não faz nada não, porque não vai adiantar nada. E ela falou comigo mesmo, ela falou, olha, eu utilizei, funciona e me ajudou. E eu fiquei feliz. E eu lembrei de você, é claro, né? Mas olha só, antes que a Sandra converse com a gente, eu trouxe um folhetinho aqui da minha amiga Mara e fala o seguinte, a violência física não é a única forma de agressão. Sim. Então, agressões previstas na Lei Maria da Penha, que completou 17 anos, né? Completou 17 anos agora em agosto. Em agosto. Então, violência física. A gente vai conversar um pouquinho para você, mulher, que está acompanhando o Mary e Você, dá uma olhadinha, veja como está o seu relacionamento, ou talvez da sua filha, de uma irmã, de uma vizinha. E às vezes a gente naturaliza muitas coisas que não se deve naturalizar, né? Mary, a gente está falando de violência física. Normalmente as mulheres procuram a Casa da Mulher Brasileira, né, por conta da violência física, mas a violência psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial estão inseridas dentro da lei, estão tipificadas dentro da Lei Maria da Penha. Então né? vamos Porque falar é um muito pouquinho. comum acontecer a violência psicológica. E é um leque bem Muito grande. grande. Então, violência física, empurrar, chutar, amarrar, bater e violentar. Sim. Violência psicológica, humilhar, insultar, isolar, perseguir e ameaçar. Puxa, a gente vê muitas vezes nos relacionamentos, sabe aquele homem que está sempre colocando a mulher para baixo? Sim. Depreciando, né? Ou às vezes até da aparência física dela. Ô, sua gorda. Você, olha como é que você é. Olha o seu cabelo. Mas não é só um comentário, né? Também não, É sempre um comentário pejorativo, né? e Na frente dos outros. que fica repetido, né? Assim, uma repetindo. coisa... Até baixar totalmente a autoestima dessa mulher, né? Porque o autor da violência, né, ele pode ser uma pessoa muito boa na sociedade, mas dentro, né, do domicílio, no relacionamento dele, né, ele sempre fala mal da mulher, ele sempre ameaça a mulher, ele vai
fazendo de tudo para que essa mulher vai ficando isolada da família, dos amigos, do trabalho, enfim, né? Ele deixa ela numa redoma e aí ela começa a não trabalhar, não se relacionar socialmente, não ir mais na casa da mãe, do pai, enfim, né? Ela começa a ficar isolada socialmente. Isso faz com que essa mulher psicologicamente, né, ela fique muito abalada e não consegue se conscientizar que ali ela está vivendo um relacionamento abusivo. Então ela precisa de ajuda. Para isso, Mary, as Casas da Mulher Brasileiras foram um programa do Mulher Viver Sem Violência, né? Então, em 2013, eles lançaram esse programa, estabelecendo que cada capital deveria ter uma Casa da Mulher Brasileira, né, com todos os serviços. Uma inovação no atendimento humanizado, porque congrega todos os serviços dentro de um único espaço para que a mulher rompa definitivamente esse ciclo de violência. E que tipos de serviço tem lá? Bem, nós temos ali a recepção, né, 24 horas, tá? Os serviços da Prefeitura e da Delegacia da Mulher. Isso é importante, horas. 24 então, horas. Muita gente fala assim, o que a Casa da Mulher Brasileira é a delegacia? Não, a delegacia está inserida dentro da Casa da Mulher Brasileira. Então, a delegacia da capital, a delegacia da mulher, está dentro da casa. Nós temos o Ministério Público, a primeira e segunda vara de violência doméstica do Ministério Público dentro da casa. Nós temos o terceiro juizado de violência doméstica, a Defensoria Pública, a Patrulha Maria da Penha, a Guarda Municipal, uma equipe própria da Polícia Militar que faz só a busca dos pertences, né? Temos aí a Guarda Municipal também, que faz toda a guarda do equipamento da casa. Temos toda a parte administrativa, né, dentro do complexo da Casa da Mulher Brasileira, ali na Avenida Paraná, 870. Temos todo o apoio psicossocial, profissionais, psicólogas e assistentes sociais que vão fazer a escuta qualificada dessa mulher. Ela vai contar lá todo o passado dela, né? Não só o motivo que levou ela presencialmente na casa hoje, né? Não é só fazer o boletim de ocorrência, não é só e até pedir mesmo a medida acolher, protetiva. porque ela vai chegar numa Fazer situação acolhimento, fragilizada, né? Verificado se ela não tem nenhuma lesão corporal, ela vai para escuta qualificada. Se ela for acompanhada de crianças e não tiver nenhum acompanhante junto com ela, a criança vai ficar durante todo o tempo na brinquedoteca, sendo assistida não só para brincadeiras, mas também sendo observada se aquela criança também não está sofrendo qualquer tipo de violência ou importunação sexual, né? É feito isso. E os animais também, de estimação. E os animais também, uma inovação. Das 8 casas da mulher brasileira no Brasil, a única que faz o acolhimento do animal doméstico é a Casa, né, da Mulher Brasileira de Curitiba. Porque nosso prefeito ficou muito sensibilizado com muitas mulheres que chegavam na casa, né, e que só iriam ficar no nosso alojamento de passagem por 48 horas, vinham com os animais e não tinham onde deixar. Então, ele pediu para a gente construir um espaço para que esses animais também fossem acolhidos. E não é da nossa cabeça. Fizemos uma pesquisa científica com a Universidade Federal do Paraná e de 100 mulheres entrevistadas que tinham sofreram violência doméstica e tinham animais, 90% os primeiros a sofrerem qualquer tipo de violência foram animais. Seja passarinho, seja gato, cachorro, hamster, coelho, enfim. Né? Quer dizer, o agressor desconta no animal. Desconta primeiramente no animal. Tá? E aí depois vai para a criança, vai para a mulher, enfim. Né? E aquele animal também é cuidado, é atendido também durante toda a permanência dessa mulher no nosso alojamento de passagem. Alojamento não é abrigamento, porque abrigamento aqui em Curitiba nós temos a Pousada de Maria, que em 1993 a dona Margarita Sansone, nossa atual primeira-dama, sensibilizada com mulheres que estavam em vulnerabilidade social, não tinham para onde ir e que sofriam violência doméstica, ela criou a Pousada de Maria já em 93, muito antes da Lei Maria da Penha, que é hoje nosso abrigo de referência, abrigo do município, para receberem essas mulheres quando elas não têm parente, não têm família. Então, vamos entender. A mulher... Sim. Ela vai até a Casa da Mulher Brasileira, ela é atendida. Ali começa o processo. E pode passar 48 horas ali. Suponhamos que ela não tenha parentes aqui em Curitiba, que tenha acontecido muito, as mulheres conhecendo os rapazes por aplicativos, vêm para Curitiba, né? De outros municípios. Exatamente. E que tem acontecido demais esse ano aqui. Elas vêm, conhecem o cidadão, vai por aplicativo, vem lá do Belém do Pará, suponhamos, né? E aí acontece o primeiro desentendimento, o segundo desentendimento, vai lá para a Casa da Mulher Brasileira e ela não tem nenhum parente aqui, não tem amigos, não tem nada aqui.
aqui. Então, essa mulher, no caso, né, não precisa vir de fora, mesmo sendo de Sim. Curitiba ou da região metropolitana, que não tem parente nenhum, ela vai ser acolhida no nosso alojamento. Não vamos confundir com abrigamento. É só 48 horas. É para a gente garantir a integridade física dela, fazer toda a judicialização do processo dela dentro da casa e depois ela será encaminhada ou para casa por um recâmbio, né, para uma cidade do interior onde ela tem parentes, ou então de volta para o lugar que ela veio, ou então ela vai para um abrigo que hoje é a Pousada de Maria e tem alguns parceiros nossos também, né? Mas não é E normal. A mulher geralmente só vai lá só para fazer todo, né? Ela tem parente, tem tudo aqui. sim. Ela só vai lá para fazer escuta qualificada e lá é importante ela passar por essa escuta qualificada, que são técnicas, assistentes sociais ou psicólogas que vão ouvir, né? Porque muitas vezes ela não tem para quem contar, né? E ela conta para a família vai falar, mas ele é um bom pai, um bom marido, o que Isso que eu ia mais você falar. quer, né? Olha, eu até li essa semana, fui até do Ministério Público, é uma postagem que fala assim: ele é um funcionário exemplar, Sim, um amigo de todos, pai dedicado, filho atencioso, mas pode ser um agressor. pode. Homens que cometem violência contra mulheres também são cidadãos comuns. Exatamente. Que ele não tem uma fachada Não, não tem. diferente, Não tem ele um não tem letreiro aqui. nada em especial, vamos Exatamente. dizer assim, né? É uma pessoa comum, mas que não sabe canalizar as suas frustrações ou externar de uma maneira natural, vamos dizer assim. A pessoa Civilizada, né? civilizada. Todos nós temos frustrações. Sim, Todos nós encontramos dificuldade no dia a dia, na profissão, isso e aquilo, mas não é necessário descontar em ninguém, né? sim. E aí, outra coisa que você falou, que eu também, essa senhora que me disse que usou a Casa da Mulher Brasileira, ela falou que ela foi num horário fora de horário comercial, Sim. se não me engano era fim de semana, É. e estava tudo apagado, mas ela viu que tinha um guarda lá dentro e uma luzinha, e elas tocaram a campainha e foram atendidas. Exatamente. Então, se você está ouvindo toda essa nossa conversa, esse bate-papo, e você está pensando, ou se você souber de algo, e se algo acontecer, você tem essa possibilidade de ir e ter ajuda. Então, vamos continuar aqui. Violência moral. Sim. Abusar, promover o ato sexual sem consentimento. Acontece até que você falou, né? Se conhecem por aplicativos. A pessoa imagina assim, um romance, uma Sim, coisa ninguém vai entrar no legal. relacionamento para não dar certo. Todo mundo, né, aposta Tá no torcendo, relacionamento né? Tá torcendo. para dar certo. E aí acontece coisa completamente o contrário. Exatamente. Né? Violência patrimonial. Sim. Reter ou ocultar bens, objetos, documentos e recursos econômicos. Sim. Acontece muito, né? Acontece muito, não é só isso. Por exemplo, ele vai, a maioria dos casos, né, de mulheres que relatam, alguns relatos, que ele foi lá, cortou com a tesoura toda a roupa dela, queimou toda a roupa dela, jogou fora toda. Isso também é uma violência patrimonial. Né? Não é só danificou o celular da pessoa, né? O secador de cabelo, enfim. Isso tudo é violência patrimonial. Todo mundo sempre fala assim, é cartão de crédito subtraído. Não é só cartão de crédito, né? São várias coisas, né? São bens, né, que são danificados pelo autor da violência. Isso é violência patrimonial também. Também. Né? Todo bem danificado, vamos Tudo dizer bem. assim. Olha, aqui tem um violentômetro. Sim. Vamos ver aqui. Peça ajuda. Não, atenção, vamos começar com atenção. Chantagens, Sim. piadas ofensivas, preste atenção, xingamentos, críticas ao seu corpo, como a gente falou antes, humilhações em público, violência verbal. Aí, reaja. Insultos, puxões de cabelo, controle obsessivo, beliscões, apertos no braço, destruição de bens pessoais, quebra objetos. Aí, peça ajuda. Violência sexual, ameaças de morte, chutes, socos e tapas, lesões corporais, mutilações e feminicídio. Eu acho que o peça ajuda tem que ser antes. Tem que ser antes. Na Tem que ser verdade, sim. antes. A gente fala a casa foi criada para fazer a prevenção e enfrentamento à violência doméstica, né?
Mas, na verdade, a gente tem que começar essa prevenção muito antes, a gente tem que levar a informação, porque as mulheres acabam normalizando esses comportamentos, porque eles vêm de uma estrutura, né, machista, de um aspecto cultural. Então, muitas vezes, aquilo que você falou, eu estou numa família, eu vejo o meu cunhado bater na minha irmã, né? E acho isso normal. Eu vejo ele xingar a minha sogra e acho isso normal. Então eu vou normalizando e eu faço parte dessa cultura. Eu sou produto do meio em que eu vivo, né? Sim. Então eu vivi tudo aquilo, vivi todas aquelas violências. Então chegando na idade adulta, ele vai talvez replicar esse comportamento, né? Que ele via dentro do lar dele, dentro da escola dele, vai replicar em algum momento. Então, é possível a gente fazer uma sensibilização com esses autores de violência e essa sensibilização com as crianças, com os meninos, com as meninas, né? Que vem desde a primeira infância, uma educação, adquirindo uma cultura da paz. Então, Né? Sandra, é isso que eu penso. Nós vivemos nessa sociedade machista. Machista. O machismo é um vírus que Reproduzido, né? contaminou a todos. Exatamente. E aí, por isso que as pessoas pensam, ele falou isso, Normal. mas é normal, todo mundo fala. O que é um tapinha? Foi só um desentendimento. Exatamente, né? Não, Normalizando. porque ele puxou o cabelo dela? Mas qual o problema? Né? Isso não foi nada de... Mas ela que provocou. Exatamente. Ela É o fez que a gente algo. ouve por aí, Né? Mas se nós criarmos uma cultura, né? filhos, alunos, Exatamente. vizinhos, com mais compaixão, com um olhar de, não, eu tenho que respeitar, não importa se é uma menina, não tenho que tratar desse jeito. Exatamente. Não há diferença, não, eu tenho que cuidar, eu tenho que ajudá-la. Exatamente. E não ser, não, homem tem que bater, Não. homem não chora, O homem não chora, ai, gente. homem tem que ser duro, Aham. homem tem que ser assim, mulher não, a mulher é fraca. É. E isso vai alimentando esse espírito. Todo um espírito, né? Toda uma cultura, né? Em torno do machismo, né? Então, por isso que eu só acredito em qualquer tipo de violência, no combate a qualquer tipo de violência, pela educação. Não existe outra forma, não existe outra maneira, tá? Para a gente tem que minimizar essa violência. Porque a violência existe desde os primórdios da civilização, né? Sim. Então, a gente vem aí, né? Todo o passado, todo o histórico, toda a história, né? Vem repetindo esses gestos. E quando é violência doméstica, a pessoa acaba convivendo com aquilo de uma maneira que ela normaliza isso. Ela não faz enfrentamento. Agora, quando ela toma consciência, e isso na pandemia aconteceu muito, a mulher convivendo, né, dentro daquela família, onde o marido talvez não estivesse trabalhando mais o dia inteiro, ou ela também não estivesse trabalhando, as Quer crianças dizer, estudando, ficavam pouco tempo juntos, né? Não dava nem tempo de juntos, brigar. Não dava tempo de, né? Então, ela começou a ver que a criança estudando pela internet, ela começou a ver as mídias televisivas, ter tempo de ver as mídias sociais, falar, nossa, ele me xinga, isso é violência. Nossa, ele me puxou o cabelo. Eu vou lá na Casa da Mulher Brasileira, porque soube que está aberto durante a pandemia toda o serviço da Aí os casa. números aumentaram. Aí os números de primeira procura. Vou lá, eu ouvi dizer que lá tem psicóloga e assistente social que fazem uma escuta. Eu vou relatar para elas para ver se isso que eu estou passando na minha casa é violência. até uma maneira, vamos dizer assim, dela conversar com o marido dela. Exatamente. E falar assim, vamos conversar. Olha, o que você está fazendo não está certo. Mas geralmente não funciona, Não né? Não funciona bem né? assim, senão... Porque ela se impor também, olha, porque sempre a mulher fica, não, eu que sou a coitada, eu sou fraca. Não, olha, eu não aceito mais isso na minha vida, eu não aceito mais isso na nossa relação e ponto. Mas às vezes não é tão fácil. A pessoa que está envolvida nesse ciclo de violência, ela não consegue se libertar por N motivos. E um dos motivos maiores é a falta de autonomia econômica. Essa mulher não tem emprego, não tem renda, não tem nada, ela depende do abusador. Foi o que aconteceu com minha mãe, entendeu? E ela depende, ela fica naquele relacionamento. Aí ela consegue sair, vai pedir uma medida protetiva e sair. Mas aí os filhos dela, ela começa a ver que estão passando necessidade. Ela acaba retornando àquele lar abusivo por falta de autonomia, por falta de uma série de fatores. Eu estou usando apenas um. A mulher pensa nos filhos. Exatamente. Ela não pensa nele. Outro dia eu cheguei numa palestra e perguntei assim para uma mulher, né? Primeiro perguntei para um homem. Falei assim, se você tivesse que passar 24 horas na Casa da Mulher Brasileira, o que você levaria? Ele nada, eu ia correndo para lá e tudo bem. Perguntei para uma mulher, o que ela falou? A primeira coisa que levaria? Os filhos. Entende? Então, a mulher pensa no todo, né? Sim. Pensa no animalzinho, nos filhos, em tudo. Ela até se sacrifica. Se sacrifica
em função disso. Dos filhos, Então, às né? vezes, ela quer Da sair desse família. relacionamento abusivo, mas ela não consegue enxergar outra maneira. E acontece também nas outras camadas sociais, que a mulher é cuidadora daquele parceiro, né? Na verdade, ela cuida da casa, cuida de tudo. Aí chega aos 60 anos de idade, nunca trabalhou, nunca foi para o mercado formal de trabalho. O que ela vai fazer? Né? Porque a gente está falando de violência física, mas vamos falar da violência psicológica, da moral, da patrimonial e da sexual, né? Então, essa mulher nunca sofreu violência física, mas ela sofre psicológica, ela sofre a moral. Ela não acredita nela E mesma. ela não acredita mais nela mesma. É. Então, romper todo esse ciclo é muito difícil. Muito difícil. Né? Precisa ser muito corajosa para romper, Sim. vamos falar. Porque a mulher, puxa, eu cheguei aos 60 anos, não tenho formação, não tenho Mas emprego, nós também não tenho nada. precisamos de mais. Precisamos encorajar essas mulheres, né? E o que ela vai fazer? O que- Depois que ela sai. Tem saída, É. saída. Para tudo tem saída, né? Então, o que ela não pode é aguentar esse tipo de relacionamento abusivo. E ele também tem que ser tratado. Isso. Né? Existem Porque os grupos reflexivos, até mesmo né, a para Lei autores de Maria da violência. Penha, né? Ela prevê isso. Isso. Né? É, A obrigatoriedade de grupos reflexivos Para poder- para autores de violência. isso. Né? A doutora Gabriela Mansur, Reeducá-los, né? uma promotora Reeducá-los, de... entre aspas. reeducá-los, mas assim, a sensibilização. Sim. Porque eu já ouvi relato de autores de violência que falaram assim, não, mas eu só ameacei ela com uma faca, nem fiz nada com ela. Eu porque só aquilo ameacei. Ele achava normal aquilo. Então, ele também tem que refletir que ele viveu num lar abusivo, viu isso a vida inteira, foi educado dessa maneira, mas que isso não é correto. Não para retornar. A gente não incentiva o retorno desse autor da violência com aquela parceira. A gente faz isso para que ele jamais cometa com as futuras parceiras, que serão 4 ou 5 mulheres a menos nesses Nessa indicadores. estratégia, nessa estatística. Nessa estatística, ele sendo sofrendo essa sensibilização, essa reflexão, né, ele vai entender que ele não vai poder repetir esse tipo de relacionamento abusivo com a Maria, com a Joana, com a Josefa, enfim, com quem ele tiver esse relacionamento. E outra coisa, a maioria desses agressores, eles sofreram também nas suas famílias. Exatamente. Né? São consequência de uma cultura e de muitas agressão dentro de casa, né? Dentro de casa. Também conheço pessoas que sofreram isso dentro de casa e ficaram, pela lição que tiveram, pelo que vinham, né? Pelo que tinham aquela convivência, são excelentes pessoas, nunca cometeram nenhum tipo de relacionamento abusivo, né? Então, a gente tem que falar isso. São pessoas que conseguiram superar. Não quer dizer que serão todos, né? Não são Todas as né? vítimas não serão, consequentemente, outros agressores, né? É verdade. Mas- Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública que foi falado sobre os filhos dos vítimas do feminicídio. Os órfãos. Então, relatos terríveis, cruéis, assim, que a audiência, o pessoal todo chorou, porque é terrível, porque o filho vê a mãe sendo morta pelo pai. Exatamente. E aí teve um senhor que ficou, ele era de colo ainda, bebezinho, e tinha mais 7 irmãos. Isso. E graças a Deus, hoje ele é um advogado, ele milita, né, pela essa causa. Então, mas outro menino de 26 anos, que está se formando agora em psicologia, a mãe dele também foi morta pelo pai. E tem mais 2 irmãs. Houve outra senhora que o pai matou a mãe, aí tinha ela e a irmã e mais 2 irmãos. Ela e a irmã foram adotadas por famílias diferentes, então se separaram. E os 2 irmãos, porque eram homens, ficaram com o pai, porque o pai não foi preso, não aconteceu nada, porque isso foi antes da Maria da Penha. Sim. E aí falavam assim, não vamos mexer com ele, porque ainda tem as crianças, então, sabe, deixaram. E aí o que aconteceu com os irmãos? Eles foram criados com esse pai, agressor, né, tudo, crime, que causou, ele cometeu um crime. E eles ficaram nas drogas e foram mortos. Então ela falou, imagine, olha só o que aconteceu com desestrutura familiar. Toda a família. Né? Então, existem muitas consequências. Essa violência não é contra uma mulher, é contra um núcleo familiar e, consequentemente, esse núcleo familiar tem outras ramificações. Tem outras ramificações. Não é?
que a gente tem que entender também que a violência, né, Mari, quando acontece um feminicídio, ou então quando os meses de março, de agosto, né, agora os 21 dias de ativismo, que nós começamos agora o dia 20, né, com o Dia da Consciência Negra, e vai até o dia 10 de dezembro, né, com várias etapas, inclusive amanhã nós estaremos, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra Mulheres e Meninas, né, então, dia 24, amanhã nós vamos falar sobre misoginia, esse ódio, né, contra as mulheres, né, nós estamos falando, temos que falar isso todos os dias, não só nas datas emblemáticas, mas falar todos os dias, levar informação todos os dias, levar conhecimento todos os dias e fazer com que essas pessoas se conscientizem que elas podem ter uma vida melhor, que elas podem ter uma vida saudável sem violência. Ninguém merece viver com violência. Nenhum ser merece viver com violência. Então, é preciso que a gente dê mais informação, né, e dê mais atendimento a essas pessoas que muitas vezes, por vergonha, por medo, não chegam até os serviços, né? Então, precisa ver a Assessoria de Direitos Humanos, Política das Mulheres vai fazer, a partir do ano que vem, vai fazer uma grande mobilização, levando itinerante, com aquele ônibus lilás, a informação através de várias regionais, sabe? Isso é muito importante. Com psicóloga, com assistentes sociais, né, atendendo lá no território mesmo, porque muitas mulheres não querem chegar na Casa da Mulher Brasileira também. Tem medo, tem vergonha, acham que não valem a pena. Ah, será que vale? Quero dizer que nós já temos 100 mil atendimentos desde que a casa foi inaugurada em junho de 2016. Tá? E ainda sabemos que temos muito mais mulheres que não acessam os serviços. Por quê? Né? Porque não tem informação, porque tem medo, porque tem vergonha e porque acha que não vai resolver. Nós estávamos conversando antes de começar e você falou, questão de estatística é muito falha, a gente não pode se basear nesses números, porque muitas pessoas não falam, isso é um assunto completamente fechado. Eu lembro que no caso, quando eu era criança, a minha mãe falava com a mãe dela, mas era aquela coisa assim, minha avó falava, aguenta, minha filha, é seu casamento, não sei o quê. Então, as pessoas se calam, escondem. E isso em qualquer classe social. Até os artistas, a gente vê muitos exemplos, né? Então, seja classe, seja qual for. E, às vezes, a gente sabe, no interior, existem ainda muitos casos, assim, que banalizado, não é? Sim, banalizado, e porque as pessoas têm... Existe um estigma muito grande, né? Com mulher que apanha e tudo, mas eu falo assim, tem saída, a gente tem casos exitosos de mulheres que conseguiram ressignificar a sua vida através de um trabalho, através de um empreendedorismo. Eu conheço inúmeras mulheres, a casa mesmo tem inúmeros casos citados, né? De êxito. Por isso que você está aqui, Sandra. Por isso que você está aqui para falar isso, não, porque eu penso sempre assim, que a gente tem que falar sobre violência todos os dias, e um paralelo que a gente fez, vou falar, que nem todo mundo só quer falar sobre o câncer de mama em outubro. Não, eu digo que a gente tem que falar de janeiro a janeiro. E a violência também de janeiro a janeiro. E violência contra a mulher crime. É crime. É crime, não é algo para... E muitas mulheres se calam. Então, a gente tem que... a sociedade está se mobilizando mais, em virtude disso, tem se falado mais, as mídias sociais ajudam muito, as televisivas ajudam muito, exemplos aí de artistas, como você citou, fazem com que essas mulheres também, puxa vida, se ela falou, por que eu não vou falar? Eu vou lá também. Então, isso daí, hoje em dia, as mulheres elas estão perdendo o medo, estão perdendo a vergonha de chegar. O caso é sigiloso, é tratado sigiloso. Muitas mulheres acham, que a gente no início estávamos falando, que a delegacia da mulher... Ah, não, vou lá na delegacia da mulher. Tá, mas antes a delegacia da mulher fica dentro da Casa da Mulher Brasileira, aqui em Curitiba. Então, antes você vai passar por uma escuta, você não vai direto para a delegacia. A casa, você falou, é sábado, domingo, feriado, ano novo, Natal, ela está aberta 24 horas. Os serviços abertos são Delegacia da Mulher 24 horas, acolhimento da Prefeitura Municipal e psicossocial da Prefeitura Municipal. Então, isso estão abertos. Então, a mulher não precisa ir lá só representar. Não quero representar. Eu quero ouvir de uma técnica, que não seja minha mãe, minha irmã, que vão falar, ele é um bom marido, um bom pai. Eu quero ouvir de uma técnica que isso que ele está fazendo, né, tá? Uma violência que está tipificada na Lei Maria da Penha. Eu quero ouvir, quero saber o que aquela pessoa vai me aconselhar, vai encaminhar. Você não é obrigado a representar, não é obrigado a pedir medida protetiva, mas vai lá receber uma escuta, né? Vai ter uma pessoa lá que vai te escutar todos os seus problemas sem fazer nenhum juízo de valores. Isso é muito importante. E vai dar conselhos baseados na lei. Exatamente. E também existem instrumentos até mesmo para ajudar essas mulheres, como
o botão do pânico. O botão do né? pânico. Hoje nós temos aí, eu vou falar sobre a Casa da Mulher Brasileira, sobre a realidade de Curitiba. Nós temos o DSP. Pena que eu não trouxe, deveria ter trazido. É um aparelhinho desse tamanho, bem pequenininho, tá? E ele funciona e tem funcionado muito bem e tem salvado vidas, tá? Ele é físico. Então, o que acontece? O juiz determina que a dona Joana vai ter, né, é uma candidata a ter o botão do pânico, ao dispositivo de segurança preventiva, porque aquele autor da violência, mesmo com medida protetiva, ele estava ameaçando, estava passando perto da casa dela, no trabalho dela, então o juiz Que determina... também isso acontece, né? Acontece, que Acontece. ela, né, que vai ganhar. A Patrulha Maria da Penha vai fazer toda a viabilidade técnica, vai no endereço dela, comercial, endereço residencial, vai ver. Houve a viabilidade técnica? Ok, vai para o nosso departamento de entrega de DSP, de dispositivo de segurança preventiva, tá? Que é o botão do pânico. E ali eles vão colocar a foto do agressor, né, do autor da violência, dentro de um programa né, da internet. Vai preencher todos os dados da mulher, os endereços todos onde ela está. Vai ensinar ela a manusear aquele dispositivo, ela vai para casa, é feito um teste, e hoje nós temos em Curitiba a muralha digital. Então, o que acontece? Sim. A mulher acionou aquele dispositivo, né, vai acionar uma sirene bem alta, né, dentro da nossa muralha digital, e a viatura, e também dentro da Patrulha Maria da Penha, todos os smartphones também serão acionados, e a patrulha mais próxima, a viatura mais próxima do local onde ela esteja, tá? Vai para lá. Vai para lá. Então, ela deu o endereço daqui, né, onde nós estamos. Mas ela está lá no Shopping Paládio, tá? Então, ele, por GPS, vai localizar ela no Shopping Paládio, vai fazer a apreensão desse autor da violência, vai levar ele para a delegacia na Casa da Mulher Brasileira. Tá? Se não for possível, ele vai ser evadido do local, mas a mulher também será atendida. Então, funciona muito bem. Hoje nós temos o app 190 também, tá? Que é um dispositivo virtual onde a mulher também acessa, né, e pede socorro por ali, pelo app 190. Então, a gente tem mecanismos. Mas o certo seria a tornozeleira eletrônica. Ontem tive uma reunião com Brasília. Então, o Ministério da Mulher, juntamente com o Ministério da Justiça, estão providenciando que todo autor de violência tenha essa tornozeleira eletrônica, que vai funcionar melhor ainda, né? Porque aí o autor vai chegar perto da mulher, vai disparar tanto o botão do pânico dela quanto a tornozeleira eletrônica, e aí, né, tudo por GPS. Então, isso é fantástico, né? Usando a tecnologia a nosso favor, né? A gente está evoluindo, mas tudo isso demora tempo, demanda tempo, e quantos demora casos recursos. de feminicídio de pessoas que tinham a medida protetiva. Exatamente. Protetiva, né? Medida protetiva. E aí eles foram lá. Sim, e não mas são fatores inibitórios. Né? A medida protetiva é um inibitório, né? Um botão do pânico também inibe. Geralmente o autor da violência sabe, né? Pelo pródigo, pelo seu advogado, né? Que a mulher. Mas essa da tornozeleira é boa porque vai. Seria muito bom. Isso vai inibir, vai inibindo cada vez mais, né? Sim. Então isso é uma evolução, porque a gente fala assim, a primeira a sair da casa, no caso, né? Porque a gente não conseguiu prender o agressor se evadiu do local, e a mulher tem que sair da sua casa, né, até que ele seja noticiado que ele também está com uma medida protetiva. Então, muitas vezes, mulheres que, quando eu falei que não tem outro lugar para ir, acabam sendo acolhidas, né, pelo nosso alojamento de passagem, que é aquele alojamento de 48 horas, né? Sim. Então, ela acaba indo para lá até que a gente faça toda a judicialização do processo dela, e que ela pode retornar ao lar, ou então que ela retorne para um abrigamento de longa permanência. Como eu falei, em 1993, a dona Margarita Sansoni criou a Pousada de Maria, porque ela estava se sensibilizando com muitas mulheres que estavam em vulnerabilidade social decorrentes, né, à violência doméstica. Então, ela criou essa pousada, que hoje é nosso abrigo de referência, tá? Então, a mulher muitas vezes não tem para onde ir, ela acaba sendo encaminhada da Casa da Mulher Brasileira, através da Fundação de Ação Social, para a Pousada de Maria, para permanecer lá, para arrumar emprego, para seus filhos estudarem, né? Para ressignificar a sua vida durante o tempo que elas permanecem lá. Sandra, qual o conselho que você dá para essa mulher que, ouvindo a nossa conversa, ela sentiu assim, puxa, elas estão falando comigo. Estão falando comigo. Está acontecendo comigo. Estou sensibilizada. Para que não normalizem qualquer tipo de violência. Sentiu qualquer incômodo. Vamos falar da violência sexual, que a gente não falou. Sexo sem consentimento, né? Tá com dor de cabeça, eu não quero. Não é não, né? Respeite esse não. Isso é uma violência sexual também, dentro de um matrimônio, dentro de uma convivência, dentro de um namoro, enfim, dentro de qualquer tipo de relacionamento. Se sentiu constrangida, vá buscar ajuda. A casa está aberta 24 horas por dia. Nós temos aí 10 CREAs, né? Nas nossas regionais. CRAS,
procure ajuda, mas não se limite, não fique convivendo com esse autor da violência. Vá procurar ajuda técnica. Isso é importante dizer, não continue convivendo, porque é sempre assim, é uma É escalada. uma escalada Começa de com violência. isso, depois vai piorando, vai Que você falou, piorando. começa com um puxão de cabelo, né? Um Daqui a pouco é uma beliscão. perna, um beliscão, daqui a pouco você... E Depois você não tem mais aponta a controle. faca. Exatamente. Então, vamos prevenir, né? Porque Vamos muitas prevenir. vezes não é só a fúria, nisso tudo tem droga, tem bebida, tem que a bebida. pessoa não Mas, está em assim, controle. que eu falo assim, na pandemia, como eu estava falando, a pandemia, o desemprego, o alcoolismo não fazem daquela pessoa um autor da violência. Tá? Já existia violência naquele lar, aquele lar já é abusivo. O álcool, a drogadição, né, são potencializadores, né? Podem causar uma violência exacerbada, mas aquele autor da violência já residia ali, já estava ali, já estava dentro dele. Então, ele perdeu o emprego. Eu já ouvi relato assim, sabe o que é? Justificando. Hoje eu fiz feijão e ele gosta muito de toicinho no feijão. E eu não tinha toicinho, então ele me bateu. Então ele jogou a panela no chão. Sabe? Já ouvi esse tipo de relato. Isso é violência sim, é muito sério. Então vá buscar ajuda, né? Não está estabelecido em que manual que está escrito ali. Eu desconheço isso. Que a mulher que tem que fazer tudo, que tem que fazer a comida, lavar roupa, cozinhar, não é verdade? Então para com isso. Então vamos estabelecer relacionamentos saudáveis. No mínimo, você se sentiu constrangida, vá buscar ajuda, porque isso, a tendência é aumentar, é uma escalada de violência, né? Então é aquele termômetro, é aquele violentômetro que você viu, começa assim, daqui a pouco, e a mínima constrangimento que eu esteja sofrendo, eu tenho que buscar ajuda. Seja com uma amiga, para uma amiga me levar até a Casa Mulher Brasileira, para me levar até o CRES, nas ruas da cidadania, que em Curitiba nós temos 10 regionais, eles também estão lá aptos para receber qualquer tipo, né? A gente se fala muito, a gente conversa muito, então muitas vezes os CRES que encaminham as mulheres lá para a Casa da Mulher Brasileira. Mas é essencial que a gente tenha informação. Né? É lógico que ninguém vai lá para prevaricar, para falar mentira, para contar mentira. Mas é essencial que a gente busque ajuda, sabe? Ajuda técnica, né? Eu falo técnica porque muitas vezes, quando a gente está emocionalmente envolvido, existem essas coisas. É bom pai, bom marido, ele é pai dos seus filhos, como é que você vai fazer? Não tenha medo, denuncie. Tá? Nós temos aí vários canais de denúncia, que é um canal 180, é um canal de denúncia nacional, né? Tá aberto a qualquer tipo de denúncia. É 180, 181, que é direitos humanos, 180 é violência doméstica, violência contra mulheres e contra meninas. Nós temos 156, né, que é o nosso canal da prefeitura. Temos 153, que é a Guarda Municipal de Curitiba. E temos, eu vou deixar números aqui, né? 190, que é a Polícia Militar, que é o mais usado, né? Que a gente sempre mais chama conhecido. Fora de horário, por exemplo, a partir das 8 horas da noite, 9 horas da noite, a gente geralmente usa 190, né? É de madrugada. Enfim, mas nós temos o telefone da casa também, é 41-3221-2701, 3221-2710, tá? É muito importante porque, olha, tá aberto, gente. Eu sempre falo assim, nós ficamos abertos no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, né? São 7 dias por semana, de domingo a domingo, nós estamos funcionando. É um serviço essencial e ele está aberto ao público, né? As mulheres que necessitam mesmo, por favor, podem chegar. Mas eu tô com o meu cachorrinho, onde é que eu vou deixar o cachorrinho? Leva o cachorrinho. O gatinho também. Que será também atendido, que será acolhido também na casa, tá? Muito obrigada, Sandra. Eu tenho certeza que tudo que nós conversamos aqui vai ajudar muitas mulheres. É claro que nós esperamos que você não chegue a este ponto, por isso que nós estamos levando essas informações para você. E a gente falando sobre tanta violência só me faz lembrar o Senhor Jesus. Olha, como ele valorizou a mulher. Como ele valorizou. Naquele tempo, já lá naquela região em que as mulheres não eram muito valorizadas, ele sentava, ele conversava, ele valorizava a mulher. Então, se valorize. Olha, não se desvalorize, não pense, não, eu estou recebendo isso porque eu mereço, porque eu fiz isso. Não. Levante a sua cabeça e nós temos exemplos de pessoas que superaram e conseguiram dar a volta por cima. Ressignificar. Então, se você sabe de algum caso, denuncie. Se é a sua vida que está em risco, fale, procure ajuda, porque existe ajuda disponível. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até a próxima.